Então, os meus sobrinhos mesmo, aos 18 anos, os pais deles não querem que eles aprendam a dirigir por conta própria. Quer que eles façam os 18 anos e vão aprender pela CFC, porque vai aprender do modo correto. Então, no aprendizado, na autoescola, você acha que não é assim também na nossa vida? Eu estou vendo um monte de jovens aqui, de adolescentes, né? Que bom que vocês estão aqui buscando o aprendizado da maneira correta, das coisas espirituais, da forma correta. É diferente para nós que já viemos com um monte de vícios, né? Um monte de coisa, né, irmã? Que já tinha lá da vida inteira, achava que aquilo era um padrão certo, e depois você chega para medir com a palavra de Deus e começa a perceber que há algumas discrepâncias, né? Então, por isso que é interessante a gente aprender segundo o modo correto de Deus. Então, os dons espirituais, eles são concedidos. Aí eu vou aqui pedir para vocês me ajudarem na leitura, tá? Alguém já pega aí para mim? Para não dormir, né? Porque esse horário é complicado. Primeira Coríntios 12, versículo 11 e 18. Tá ruim por causa da luz aberta. Sem coisa, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Melhorou? Alguém lê para mim, fazendo um favor? Lê o 11 primeiro, fazendo um favor. Porém é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então o dom depende da nossa vontade? O dom é dado pelo Espírito Santo de acordo com aquilo que ele quer. Quem já participou de teatro na escola? Você ficou no papel que você queria? Hã? Então, quem escolhe, né, qual personagem que a gente vai executar na escola é o professor. Não somos nós, né? E às vezes você acha até um personagem que você gostaria de fazer e não é, né? Às vezes a Lua aí, ó, vamos pegar a Lua aí que é professora, hein, Nádila? Como é que você escolhe, Lu, os seus alunos? Hã? Pode tirar, que eu não escolho. Ah. Depois que nós entregamos os papéis, a gente tira o que tinha prazo comigo, né? Aí as mães vão lá e tiram o papel e gente, não é fácil. E discute, vai, né? E eu gostava só dos papéis de árvore, né? Não é nada, eu só não queria falar. Eu queria ser nada mesmo, eu ficava lá, ó. Olha só, gente, o meu nome é Maria, não é Maria Aparecida. Mas eu sempre era me dado o papel que eu tinha que falar, né? Mas eu não gostava, não. Então, gente, tirando a brincadeira, se na escola o professor escolhe qual papel ele acha que é melhor para cada aluno, e ele escolhe, né, Lu? Não é tão fácil para o professor. O professor pega o script e olha lá, nossa, esse papel aqui eu acho que vai ficar bom para fulano, porque eu percebo que ele tem essa habilidade mais desenvolvida. E o professor escolhe e dá. Então, se na escola nós é alguém que escolhe por nós,
Nos dons espirituais também, é o Espírito Santo que escolhe por nós. Ele sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Né? Eu achava tão bonito as pessoas cantar, menino, mas eu não sei cantar nada. Se eu cantar aqui, vocês até correm, né? Porque não tem melodia, não tem ritmo, não tem nada, 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 nada. Então não poderia, eu acho bonito. A coisa que eu acho mais linda é as pessoas dançarem. Eu não sei dançar, porque eu não tenho lateralidade normal. A minha lateralidade é cruzada. Então, eu não vou, as pessoas ficam bravas porque que eu não vou para academia. Eu não vou para academia porque chega lá e fala assim, ó, a professora está aqui e fala assim, agora 2 passos para a esquerda e 2 para a direita. O meu cérebro, ele não sabe o que é direita e o que é esquerda. Eu não consigo. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que procurar qual é a esquerda e qual é a direita. A hora que eu procuro, eu vou, ela já deu outro exercício. Eu também sou assim, Maria, eu não sei. Aí eu sou a Maria atrapalhada. Aqueles memezinhos que passam aí nos grupos, que a pessoa está indo para lá e o outro está vindo para cá, aquilo lá, eles nunca me filmaram, porque eu nem vou, porque senão seria eu. Não sei, gente. O meu cérebro não dá conta. Tanto que depois que eu me formei, que eu já tinha feito umas 3 ou 4 especializações, eu fui fazer uma especialização em neuropsicologia, porque eu queria saber por que que eu não aprendia. E não sou só eu. Na escola, a gente tem N número de pessoas que também não aprendem. Eu descobri que é por causa das professoras, das séries iniciais, porque tem um tempo para o cérebro aprender lateralidade. E ele acontece nos primeiros anos, que corresponde à idade escolar, e que o professor teria que ter ensinado. E o meu só fez de conta e não me ensinou. Então, eu não sei. Então, esses dias eu vi até um videozinho que a pessoa colocava assim, ó. Ela fazia um quadrado aqui, ó. Colocava uma nos 4 cerâmica, né? Aí ela falava assim, ó. Você vai 2 passos para lá, um para lá, outro para cá. Aí depois você bate aqui, você vem aqui. Menino, na hora que estava fazendo, eu faço. Mas depois, se você mandar eu executar aquilo, meu cérebro já fez aquela banana todinha, não fez nada. Não consigo. E eu sei que, a não ser que eu queira desprender um tempo muito grande, um desafio para a minha vida, para mim aprender a dançar aquilo. Mas eu não vou conseguir, eu não sei se eu quero aprender também, né? Mas para outras pessoas são muito natural. A gente vê videozinhos aí, né? De criança de 2 e 3 anos e ó, e dançando daqui, dança dali, né? Como é que aprendeu, né? Então são dons. E são talentos, e às vezes são dons que Deus dá, e a pessoa executa com muita facilidade. Eu não tenho nenhuma dificuldade, se você me der um número e mandar eu fazer qualquer conta de matemática de cabeça. Não tenho dificuldade. Eu pego um número, destrincho ele, meu pedreiro estava lá falando assim, ó, eu quero que você calcule isso aqui. Quantos que está para rebocar? Tá? Quantos que dá essa parede aqui? Dá, tá. Quantos que é o metro? Tá. Ah, eu falei, então vai dar tanto. Ele falou, peraí, mas eu nem falei. Para mim é fácil calcular. Ele falou, mas como é que você fez essa conta? Eu falei, porque quando você me deu a altura, me deu a quantidade de metros, eu tinha calculado quanto que ia custar para mim. Aí ele falou, ó, moça, eu teria que pegar um caderno, uma calculadora, colocar no papel e fazer. Então, é uma habilidade que eu tenho e ele não tem. E o interessante de Deus é que ele faz... E isso que eu fico cada dia mais apaixonada por Deus. É porque Ele não precisa dar para todo mundo a mesma coisa igual. Ele é tão interessante que ele respeita as nossas individualidades. E Ele diz assim, Maria, no que você faz, você pode fazer bem, no que eu te dei. Mas o que o Hélio faz, ele é melhor do que você. Mas se somar você e o Hélio, a Maria, a Nádila, que estão aqui, vai dar o quê? Vai dar uma coisa melhor ainda. Por isso que os nossos dons, eles têm que ser despidos de vaidade. Porque eles não são nossos, são emprestados de Deus para nós. Para que nós possamos fazer as coisas dele de forma mais fácil, de forma mais coerente, de forma mais fácil dele nos usar. Então,
Então é o Espírito Santo. Lê o 18 agora. Uhum. Assim, cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Isso. Então a mão não faz a mesma ação do pé. A orelha não faz a mesma função da boca. A boca, às vezes, até consegue... tem pessoas que não ouvem, mas sabem fazer leitura labial, né? Mas aí é um treino também, uma outra habilidade. Mas não faz daquilo de forma natural. Porque cada coisa que Deus nos deu, Ele nos deu de forma natural, para que a gente pudesse executar daquela melhor forma, né? Você vai ser bom em alguma coisa, você vai encontrar alguém também. A gente separasse aqui por dons, né? Quem tem o dom de evangelizar, quem tem o dom de curar, quem tem o dom de ministrar a palavra, né? Aí ia ficar sem graça, ia ficar um grupo só de quem sabe falar, e o outro, né? Vai falar para quem? Um para o outro, todo mundo quer falar? Então Deus fez isso com muita sabedoria. Então é o Espírito Santo quem decide qual é o nosso dom. E não são doados de acordo com o nível espiritual da pessoa. Nossa, você já está há quanto tempo na igreja? Ah, então você já merece esse dom. O Espírito Santo não age assim. Né? Que bom, né? Imaginou? E o número de anos passados na igreja pelo cargo que alguém ocupa ou por merecimento. Ele que escolhe. E quando eu digo que Ele que escolhe, porque é Ele que nos conhece. Ele nos conhece até melhor do que nós mesmos. E às vezes Ele nos surpreende. Eu não sei algum de vocês aqui que já foi surpreendido por Deus. De dizer assim, olha, o meu marido não está aqui, eu vou dar um testemunho para vocês. Eu acho que eu tenho algum problema hoje, né? Eu acho que eu tenho algumas características de autismo. Todo mundo tem alguma coisa, né? Porque assim, eu gosto de entender as coisas. Eu acredito que você está falando para mim, a minha primeira reação é de acreditar que você está sendo honesto comigo. Eu não duvido de ninguém. Se eu duvidar, é porque eu já respondi a um monte de questionamento que essa pessoa está me levando a duvidar, né? E quando eu vim para a igreja, esse dia eu fui encher o saco do meu marido, né? Eu falei para ele assim, quando eu vim para a igreja, em 91, eu fiquei alguns anos aqui e eu sempre queria aprender muito. Então tinha a escola bíblica era aqui, nesse auditório. Então eu vinha todos os domingos para a escola bíblica porque eu queria aprender. Na quinta-feira, na escola ali, a gente tinha um curso. Eu vinha lá do setor 8 de bicicleta à noite e vinha fazer o curso ali. Só que eu sou muito mais... Eu sou quieta hoje, mas eu acho que era mais quieta ainda. Porque eu sempre fiquei no meu canto, muito sozinha. Eu não era de ficar muito... Só vinha para aprender mesmo e ir embora. Passado alguns anos, a igreja aqui começou a ensinar para a gente, ela sempre ensinou que casamento era uma decisão muito séria na vida da gente. É que você não podia... A sua escolha. É a sua escolha, porque Deus não escolhe marido para a gente. Tem duas coisas que Deus não se envolve na nossa vida. Com quem nós vamos casar e quem serão os nossos amigos. Deus não interfere. É escolha e Ele respeita. E aí eu falava para Deus, não, mas vamos fazer o seguinte, já que eu não sei muito escolher, vamos deixar o Senhor escolher para mim. Ele falou, você tem certeza do que você está pedindo? Eu disse, tenho. Você quer isso mesmo? Eu falei, quero. Então, beleza. Porque eu pensei assim, ó, eu estou aqui, eu vou casar, aqui é o ano de 2001. E eu vou casar aqui é o ano de 1991. Eu vou casar no ano de 2001. Por que eu tenho que ficar passando de mão em mão até eu chegar na pessoa com quem eu ia me casar? Aí eu falei para Deus assim, Senhor, então vamos fazer o seguinte, eu não quero ficar passando de escolher não, vamos cortar o atalho, né? Aí ele falou, você tem certeza? Eu disse, tenho. Eu fiquei 10 anos sozinha, eu só andava com a Neidinha, né? A Neidinha andando de moto do lado, assim, quase empinando na moto.
E eu fiquei sozinha. Aí, quando foi esses dias, eu falei com Deus, Senhor, mas esse negócio está engraçado, né? Eu fiquei 10 anos sem namorar com ninguém, esperando até eu saber qual era a sua escolha. O Exalto, todo mundo por aí, né? Estava noivo, gente. Aí ele terminou o noivado e a gente começou a namorar. Aí eu falei para Deus assim, né? Aí Deus falou assim comigo, eu fiz o compromisso com você ou com o Exalto? Falei, vixe, foi comigo, né? Não tem nada a ver com o Exalto, o meu negócio é entre eu e você. O que que você me pediu? Eu pedi isso e isso, o que que eu fiz? O senhor fez assim. Aí ele falou assim comigo, Maria, você não sabe e nunca vai saber do que eu te livrei, do que eu te poupei nesses 10 anos. Aí por isso que eu acho assim que se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, eu não estou falando que a minha é a melhor de todas não, entendeu? Mas assim, você poder contar com Deus em todos esses momentos, de todas essas maneiras, é algo que faz com que nós sejamos diferentes de tudo aquilo que tem de padrão contrário à palavra de Deus. Porque você é poupado. Tem problema no meu casamento? De vez em quando lá eu estou de... Se eu pudesse pegar um cabo de vassoura, não é mentira. Eu não sou violenta não tenho atitudes de agressividade não. Mas tem hora que eu falar um monte de coisa, eu falo, para que eu vou falar? Para ofender a outra pessoa, né? Eu fico mais quieta. Tem problemas? Nós temos dificuldade, tem dia que a gente fica virado lá. Mas as pessoas que estão na minha casa, que a gente recebe elas toda semana, elas nunca foram enfrentadas ou nunca foram estamos vivendo. Deus é mestre por excelência. Então vamos lá. Lê para mim alguém daqui desse time de cá agora, 4:7. De acordo? É que eu quase não escuto. Você tira a máscara, eu não ouvi. Ah, que bom, né? Que é Ele que nos dá. Porque aquilo que eu quis dizer dessa coisa para vocês, porque aquilo que Deus nos dá não tem erro. Eu posso até questionar, né? Algumas coisas com Deus e falar algumas coisas com Deus. Ele fica quieto, ele responde quando eu estou com besteira. Algumas vezes ele me dá umas lapadas, né? Então, assim, os dons, se a gente olhar eles todos juntos e misturados, ter aquelas 3 listas, juntando as 3 listas, né? A gente vai ver assim que Deus deu dons que alguns são muito práticos, são os dons práticos, aqueles dons de ação, que é os dons de serviço. Vocês já viram aquelas pessoas que se chegasse aqui, a sala tivesse toda bagunçada de aula, a Maria não tivesse chegado ainda, tem pessoa que ia sentar ou ficar lá fora esperando alguém para vir arrumar. Agora, teriam pessoas que chegariam e veriam a mesma sala, sem as carteiras, sem arrumar, elas iam pegar as carteiras e arrumar tudinho. Elas não estão preocupadas com o conteúdo que a aula vai ter. Elas são preocupadas em servir os outros, em tornar a vida dos outros mais fácil. A gente quase não vê a Maria falando ou a Maria na frente aqui. Mas a Maria serve, né? Desde quando começou esse curso, a Maria serve a todos nós. Sempre no cantinho dela lá. É o dom dela, um dos dons, né? Um dos dons dela é o de servir. Tem pessoas, esses dons práticos, são os dons de socorro. Ah, é igual está tendo agora, né? Esse vídeo aí de uma colega minha, que teve uma tentativa de estupro, né? E ela gritou por socorro dentro do carro, às 5 horas, em frente à Gazin, né? Ela gritando por socorro e ninguém parou para socorrê-la, né? Porque talvez ninguém do dom de socorro tivesse por perto. Porque as pessoas que têm o dom de socorro, elas vão socorrer mesmo.
né? Ela sabe que a pessoa não está vindo para a escola porque não tem um caderno. Ela vai comprar o caderno e vai lá levar para a pessoa. Talvez ela nem venha na aula, mas ela quer socorrer aquele que está em necessidade. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu não vou, mas eu não tenho condição. Eu sou uma assim. Gente, Deus é tão bom, assim, eu acho tão interessante que os dons são dados por Deus, porque eu não tenho o dom de fazer igual a Marise faz, né? Vi ela testemunhando lá, eu fico assim, com a boca aberta, mas eu não teria condições de fazer o que a Marise faz. Quem não conhece a Marise, é uma irmã aqui da igreja que mora na África, né? Ela vai para lá e ela socorre, e ela pega e faz uma coisa e faz outra, e vai para uma tribo, vai para outra tribo. Gente, eu tenho tanta dificuldade para comer, que se eu fosse para um lugar desse, talvez eu tivesse sido tratada, moída, né? Mas eu não tenho esse dom, não é o meu. Eu já não gosto nem de sair da minha casa. Mas tem pessoas que têm esse dom. Então, quem tem o dom de contribuir, ele não pode ir, mas ele mantém quem vai lá. Esse é um dom tão bonito, que é o dom de contribuição, que é de você ajudar o outro que está levando o reino, né? Tem pessoas que têm muito dinheiro, e as pessoas acham que riqueza também é uma coisa que ela conquista por vontade própria, pelo tanto que ela trabalha. E riqueza não é isso. Riqueza é um dom também. Amém. Tem que escolher com o melhor. Tem que escolher com zelo, né? Opa. Eu nunca tive essa necessidade, eu nunca pedi esse dom. Olha só. Porque eu sempre achei que Deus deu sempre o necessário para mim. Ficar rica, para que eu ficaria rica? A não ser se fosse para mim ajudar outras pessoas. Mas para mim mesmo, e as pessoas confundem às vezes. Deus te dá o dom da prosperidade, como uma prosperidade financeira, e a pessoa acha que é mérito dela. E a coisa que eu acho uma das coisas mais fantásticas de Deus, é que Deus, quando Ele faz alguma coisa, Ele é tão gentil, Ele é tão cavalheiro, que dá de uma forma que você acha que foi você que conseguiu. E aí é que está o pulo do gato. Porque Deus dá, Ele é sutil, Ele é gentil, Ele não toca fanfarra, Ele não vai a público comentar, Ele te dá, te entrega e fica na dele, quietinha. O que você vai fazer com aquilo que Ele te deu é responsabilidade sua. Eu estava lendo, eu tinha muita dificuldade, não com doar. Eu tinha muita dificuldade de doar tudo e não entender, porque para mim não era importante nada. Se a pessoa chegar lá e falar assim, se Deus falar assim, Maria, quanto você tem na bolsa ali? Dá tudo para aquela fulana. Não tem nenhuma preocupação com isso, porque não é meu. E se eu tiver, amanhã você tem que pagar a conta? Tem. Se eu tiver que pagar a conta, ele me deu hoje, amanhã ele já sabe como é que eu vou pagar. Eu sempre pensei assim, mas isso, eu recebia muitas condenações em respeito disso. Aí um dia, eu não sei porquê, eu tenho um pastor que eu gosto muito de escutá-lo, Paulo... Gente, fugiu, a hora que eu lembrar eu falo. E ele tinha uma ministração, e quando eu estou trabalhando sozinha lá no consultório, eu coloco sempre uma ministração para mim ouvir e continuo trabalhando. Aí numa pregação de 40 e poucos minutos, falei, vai dar tempo de eu ouvir aqui. E ele estava falando lá, por que os judeus prosperam? Olha que interessante. E eu falei, mas prosperidade, vai falar de dinheiro. Mas eu não sei por que eu terminei uma ministração e já engatilhou na outra. E quando eu vi, eu estava ouvindo essa ministração. E ele estava dizendo assim, que todas as maiores fortunas no mundo estão concentradas na mão dos judeus. Isso eu já sabia. Se você olhar Silvio Santos no Brasil, olhar a Billie Diniz, alguma coisa, tudo descendente de judeu. Aí ele estava dizendo, na ministração dele, que os judeus entenderam que tudo aquilo que eles têm é como se fosse assim, lá do céu,
Deus derrama sobre o judeu não pode impor saque para ele, mas tem que liberar um canal para que o que Deus derramou saia dele e vai para outras pessoas. Então ele diz assim em relação a dinheiro: Deus dá a prosperidade, só que à medida que ele dá, a pessoa tem que retribuir. Porque se a pessoa, Deus for dando para ele, ele achar que é dele, Deus cessa o fluxo e fala assim: não, eu estou dando porque quanto mais eu dou para ele, mais ele dá para os outros. Então vou colocando na mão dele e ele vai distribuindo. Ele falou assim, que corre o risco das pessoas achar que não, eu vou segurar aqui para mim não perder. Quando a pessoa acha que não pode, que não precisa mais doar, Deus também interrompe. Igual lá da viúva do azeite, quando acabou a vasilha, acabou o azeite, né? Então eles entenderam a prosperidade dessa forma, que Deus só nos dá porque Deus quer que nós sejamos canais para outras pessoas. Se eu começar a achar que é meu, se eu segurar na minha mão para mim não ficar sem, ele também interrompe o fluxo. Então, e tem pessoas que têm o dom de misericórdia, que são esses dons práticos, né? O que é misericórdia? O que você entende como misericórdia? Quem vai falar? Um de cada vez. Perdoar? Né? Alguém que tem uma definição? Ajudar os outros? Sentir a dor do outro. É isso aí. O misericordioso, se você começar a contar uma história para ele, você pode agir de má fé com o misericordioso. E você começar a dizer assim: olha, lá na minha casa eu estou passando por isso, por aquilo, isso e aquilo, eu não tenho. Ele não tem, mas ele tira o que ele tem e dá. Porque ele sente o que o outro está sentindo. O misericordioso é quase um empata, né? Ele se coloca no lugar do outro e ele sente a dor do outro. O misericordioso é esse, né? Esse dom é os dons práticos. Ele não vai esperar, ele não vai julgar a situação. Será que é verdade? Eu preciso comprovar. Se fosse o mestre, né? O mestre ia lá e dizia assim: mas vou lá dar uma olhada se de fato é isso, se corresponde o que ele está falando com aquilo que está acontecendo. Aí que depois que eu vou agir. Não, as pessoas práticas com os dons de misericórdia, elas agem, elas não querem nem saber. Depois elas podem até descobrir que foram enganadas, mas elas não foram enganadas. Quem se enganou foi quem mentiu, né? Aí tem os dons que são os cabeça, né? São os mestres, né? São aquelas pessoas que ensinam. A facilidade deles, eles pensam, né? Eles agem mais com a cabeça. Se a gente pensar aqui nos práticos, né? Eles agem mais com o coração. Agora, os cabeças, não. Eles agem mais com a razão, né? Por isso são os dons de cabeça, assim. O dom de profecia, de exortação, né? A palavra de sabedoria, são aquelas pessoas assim que você precisa, elas não vão ser tão empatas quanto os outros, eles não vão ser tão práticos igual os outros, né? Esses aqui não, eles vão dizer assim, mas ele vai contar a mesma história, né? Eu estou passando por dificuldade, lá na minha casa não tem isso, não tem aquilo. Ele vai pegar e falar assim, mas você está trabalhando? O quanto que você está trabalhando? Aonde você está trabalhando? O que você está ganhando? O que você gasta? O que você junta? Ele não vai agir muito com o coração, ele vai agir com a razão, com a cabeça. Vamos ver aqui, o que a palavra de Deus diz a esse respeito? Por que você está passando por isso? E às vezes você vai achar que o irmão é áspero, é grosso. Não, porque ele age mais com a cabeça, com a razão. E ele não está fazendo isso por mal. Ele está querendo dizer assim, cara, vamos descobrir onde está a falha, porque a gente vai resolver. Eu vou te socorrer agora, mas amanhã você vai estar do mesmo jeito. As pessoas que são mais racionais, que são os dons de cabeça aí, eles querem não só resolver a situação, eles querem não dar só a solução, eles querem que você aprenda a resolver caso aquilo aconteça novamente.
Então, por isso que são diferentes. Os líderes, né? São as pessoas que gostam de ver as coisas de forma administrativa, né? Tem que fazer isso? Tem que ir lá socorrer o irmão? Vamos pegar o mesmo caso. Quantas pessoas são necessárias para ir? Aonde que é a casa? O que precisa para chegar até lá? Quantas pessoas são necessárias para resolver a situação? Ou seja, é como se fosse mais a coisa da logística mesmo, né? Vamos ver de forma mais prática, né? São líderes, né? Eles escolhem, eles dizem assim, fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo, você que vai correr atrás daquilo, você vai correr atrás dali, e parece que ele só está mandando, né? Mas é porque para eles são muito fáceis, né? A coisa já aconteceu, é como se fosse um quebra-cabeça aqui, e ele já tivesse feito a organização mentalmente. São pastores, né? São os evangelistas, esses são os líderes, né? Aquelas pessoas que comandam. O evangelista é fácil, né? Porque ele chega, faz aquele ardaço todo e depois ele sai e você que se vire depois, né? Ele bagunça o trem, mas eles são líderes, eles mandam, né? E os tem aqueles mais espiritualizados, né? Os espirituais, que são a palavra de conhecimento. Olha, a palavra diz isso. Lá no texto isso, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Por que não vai acontecer com você? Né? O dom de fé, de cura, né? De milagre. Eles oram muito, né? Eles buscam muito. E ontem eu estava vendo meu filho assistindo um videozinho de um ministério de louvor, né? E eles oravam e oravam com aquela intensidade, né? Porque os espirituais, eles são mais eufóricos, né? Eles são mais latentes, né? E eu falava, meu Deus, eu não poderia ficar 2 horas orando desse jeito, porque para mim tudo é muito prático, né? Senhor, eu quero vir aqui por causa disso e disso, eu sei que o Senhor é isso, é aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. Para mim tudo é muito prático e técnico, né? E as pessoas com esse dom, eu acho interessante, né? Porque as coisas acontecem. Tem também o discernimento de espírito, né? As pessoas lá, tem pessoas falando como se falando pelo Espírito de Deus, mas o dom de discernimento de espírito, ele não se engana. Ele consegue discernir os espíritos. Nós vamos falar disso mais à frente. O dom de línguas, né? Que é de falar em outras línguas. E o dom de interpretação de línguas também, que é um outro dom. E a Bíblia até orienta, né? Se alguém falar, que tem alguém que interprete, né? Se você vai falar, se vai acontecer um desses dons aí sobrenaturais, a pessoa falando em outras línguas, é interessante que tenha também alguém que interprete o que você está falando, porque um dos objetivos do Espírito Santo sempre é o aprendizado. Gente, eu estou aqui sem hora, não... Eu termino 3 18 minutos, né? Agora a gente vai entrar especificamente naquela lista dos 3 dons, lá de Coríntios, Romano e Efésio, e a gente vai falar dos dons redentivos. São os dons de DNA, aqueles dons que nascem com a gente, é como se tivesse já na nossa cadeia genética, né? Por isso que eles são dons de DNA. A gente, nesses dons redentivos, a gente tem o de profeta, o de servo, o de mestre, o de encorajador, o de doador, o de líder e o de misericórdia, né? Esses são os dons que nós já nascemos com eles. Quando a gente fala do dom de profeta, nesse dom que a gente já nasce com ele, desse redentivo, o profeta, ele tende a ver as coisas de forma muito clara. Ou é isso ou é aquilo. Ou é sim ou é não, ou está na palavra ou não está na palavra, né? É o preto no branco, né? E o dom de profeta, ele tem um comprometimento, uma preocupação muito grande com a palavra, com a verdade. Ele nunca vai dizer, é interessante, né? Eu vejo sempre algumas pessoas dizendo assim, na Bíblia está escrito lá, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? O profeta já sabe que aquilo está errado, né? Peguei assim uma coisa bem simples, porque não está na palavra. E se você falar isso perto de um profeta, ele vai ficar
irado, né? Ele vai ficar nervoso porque você está ensinando uma coisa como se fosse de Deus, mas que não está na palavra de Deus dessa forma. Então esse é o dom de profeta. Se é certo e Deus disse isso, o profeta está comprometido de ir, independentemente de alguém segui-lo, né? O profeta, ele é movido, né? Ele só age de acordo com aquilo que ele conhece como a palavra de Deus. Por isso a necessidade de conhecer a palavra, né? Porque como é que o profeta vai saber se aquilo procede ou não de Deus, se ele não conhece a fonte? Né? Por isso a necessidade do ensino da palavra. O profeta, ele tem algumas características, né? Ele é aquela pessoa que sempre toma a iniciativa e gosta de coisas novas, né? Ele é movido por isso, ele é motivado por isso. Ele faz um trabalho terrível para manter as coisas, né? Ele não vê, isso não pesa para ele. Quando é um dom, quando é uma coisa assim que você já tem, você faz com certa facilidade. O que seria pesado para mim, para o outro seria leve. O que é leve para o outro, para mim pode ser pesado. É verbalmente expressivo e pode ser compulsivo no que diz respeito a isso. Agora deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Você acha que esse profeta aí é o mesmo que dá as profecias? Porque a profecia é um dom, diferente de ser profeta ou não. Né? Então, não é o dom de profecia que nós estamos falando, é o profeta, é aquele que conhece a palavra de Deus, tem um compromisso com ela, não aceita que alguém fale alguma coisa diferente dessa palavra. Ele processa tudo muito rapidamente, ele pensa pela palavra, né? O profeta pensa pela palavra. Então, se você falar alguma coisa e atestar que isso está na palavra e não tiver, o processamento dele, né, é um 5G aí, né, Águila? Já vai numa velocidade da luz. Ele tem uma opinião sobre tudo e é rápido para compartilhá-la. E ele cita muito trechos da palavra. Ele fala muito com você pela palavra. Ele dá para você respostas com versículos bíblicos, né? Esse é o dom do profeta. Ele julga e avalia tudo, até mesmo situações que não o afetam diretamente. Eu queria que vocês tivessem em mente que esse profeta aqui, ele tem um compromisso muito grande com a palavra. Então, ele tem muito medo que você fale alguma coisa contra a palavra. É como se ele fosse um guardião da palavra, entendeu? Se você falar alguma coisa que não está na palavra e dizer que ele acha que ele tem que proteger com unhas e dentes, né? Porque você está traindo, né? Você está falando alguma coisa contra ele, contra o Deus dele. Ele não tem medo, ele é uma pessoa muito ousada, porque quando ele pensa, ele já falou. Se você disser alguma coisa, ele vai rebater com você e vai dizer não. Ele nem pensa para falar, ele vai agir. Não é intimidado pelo desconhecido ou pela mudança. Por que que ele não é intimidado pelo desconhecido ou pela mudança? Porque a palavra não muda. Te peguei. Ele conhece a palavra e sabe que a palavra não muda. Então não adianta você querer com coisas. É igual esses dias eu ouvi, né, um pastor que até gostava muito dele. E ele disse que a Bíblia estava desatualizada e que era necessário fazer uma adaptação da palavra de Deus. Eu falei, meu Deus. O cara, eu achava ele, estava lá no top, né? Quando ele falou uma besteira daquela, eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Vou escrever a Bíblia agora, a segunda versão,
não é nem atualizada que a gente já tem, né? Mas na nova linguagem, nem na linguagem de hoje. Ele queria realmente escrever alguns títulos e torcendo algumas coisas. Não sei se vocês ficaram sabendo, viram isso? Não? Ele queria até falar sobre sexualidade, sobre algumas coisas que a Bíblia, naquele momento que Jesus escreveu, naquele momento que foi escrito, segundo, que já estava desatualizado, que precisava ser corrigido. Cara, se você souber quem é, você fica horrorizado. O Ed René. Falei, cara, tinha um homem lá no alto, né? Eu fui em São Paulo um dia para ir num culto lá dele. O cara falar uma coisa dessa, ele ficou tão... Eu acho, não sei se foi infelicidade dele, ele perdeu um grande número de seguidores, a gente quase não o vê mais na... Quando eu vi a postagem, eu falei, não, isso aqui é alguma brincadeira dele, porque ele é muito, né? Alguma coisa assim dele para chamar atenção, para coisa... Não, mas quando eu não gosto de ver partes, né? Eu gosto de ver inteiro. Aí quando eu fui ver, o Isato falou, não, essa conversa já está rolando aí, já deu maior rolo em quanto é lugar. Como é que pode, né? Alguém querer alterar, fazer uma... Alguém que tem um profundo... O pastor, o profeta, na hora, ele não vai aceitar, né? Ele não tolera, ele precisa ter uma meta, um motivo para viver, um objetivo. O profeta, ele é muito comprometido com a palavra e geralmente ele tem uma palavra que o define. Sabe aquelas pessoas que falam sobre igreja, né? O pastor Valtir aqui, ele falava sobre a igreja neotestamentária. Então o foco dele, o objetivo dele era falar sobre isso. E ele ia para todos os lugares ministrando sobre isso, como um profeta, como alguém que estava fazendo errado e ele queria mostrar o que era o certo. E o profeta tem essa característica. Ele não tolera não ter opções, né? É generoso, mas pode dar impulsiva e imprudentemente às vezes. Quantos profetas, né? Os profetas mesmos, esses profetas que andam por aí, eles recebem uma oferta muito generosa num lugar e chega no outro, Deus diz que ele sente que tem que dar, ele doa tudo. Isso é um dom, é uma característica do profeta. Ele pode agir por impulso, ele pode dar sem pensar, sem responsabilidade, né? Sem pensar que ele tem uma casa, ele tem que voltar, né? Então isso, a gente está falando disso, gente, eu vou parar nesse slide, por causa da prudência. Nós temos que ser prudentes, muito prudentes. Uma das causas do evangelho hoje não ter uma tão grande aceitação como poderia ter, é por causa desses excessos. Dessas pessoas que agiram por instinto, agiram por si mesma, dizendo que estava agindo numa direção de Deus. E acabaram escandalizando muitos outros, né? Então o profeta, ele tem isso contra ele, né? Que não é tão bom para ele. Essa questão dele ser muito impulsivo e agir às vezes de forma imprudente. Na cabeça dele, ele está fazendo o certo. Ele crê naquilo, ele tem isso, ele não tem medo, ele é ousado. Ele acha que ele está fazendo e ele faz naquela hora ali pelos instintos, sem muito pensar. Por isso que os dons, eles não foram feitos, nós não temos todos. E eles não são feitos para agir individualmente. Porque o profeta, vamos supor, o profeta vai casar com alguém que tem um dom diferente do dele, para ser o fiel da balança aí, né? Para equilibrar a balança. Hã? Das mães? Tipo assim, menino, você tem um dom de quebrar as coisas. Isso aí é um talento natural, né? Quebrador, né? Ele muda rapidamente de uma direção para outra, né? Ele é meio levado pelo vento. Por isso que ele precisa dos outros dons perto dele para equilibrá-lo. Porque se o mundo fosse feito só de profetas, se a igreja, né, o mundo não, se a igreja fosse feita só com os profetas, ele não teria condições de ter um crescimento, de ter uma estrutura, de ter uma organização.
E ele pode estar aqui logo depois lá. Então ele é muito visionário. Ele enxerga, vou ganhar a África inteira agora. E ele sai, ele pegou uma palavra e aquilo encheu ele de gás. E ele pegou tudo que ele tem, ele vendeu e arrumou e colocou a mala e foi para lá, porque ele tinha essa visão, né? E a gente já cansou de ver desses relatos na palavra, na história, né? Na palavra até que não, mas na história a gente vê muito esses relatos. Eu estava vendo um documentário, tem quantos minutos? 5, né? Eu estava vendo um documentário esses dias no Discovery, a maioria aqui não vai lembrar, mas teve um Kim Jones, contando o relato dele, né? Como que morreram, eu esqueci o número de pessoas, 918 pessoas foram assassinadas, né? Porque elas tomaram um remédio, uma dose de veneno, né? E cometeu suicídio. Quando ele começa com a visão, era boa. Ele teve uma experiência com Deus. Ele orou por uma pessoa e a pessoa foi curada. Mas ele esqueceu que, e muitos de nós podemos incorrer nesse pecado, é que Deus hoje nos usou dessa forma. Não significa que agora Ele derramou isso e tudo que nós vamos fazer vai acontecer da mesma forma. Quando as coisas pararam, quando o fluxo cessou, e ele já estava com uma visão muito grande, ele teve que começar a produzir os falsos milagres. E aí dá naquela história que dá, né? Os Estados Unidos começaram a investigar a igreja, as fraudes que estava tendo. No dia dele ser preso, ele fugiu para a Colômbia, né? Foi para a Colômbia, aqui na América do Norte, e fundou uma cidade. E as pessoas, ele era muito carismático. Aí ele começou a se viciar em drogas. E ele começou a produzir, falsificar coisas, enfim. Acabou se tornando uma das maiores tragédias, né, que a gente tem história. Assassinou um monte de crianças, um monte de pessoas. E o filho dele no dia lá, a mulher dele, que era a líder, que estava por trás, uma das mulheres, né, porque aí depois ele foi ter a poligamia, desviou tudo, gente. Começou certo, mas desviou tudo. Porque se você andar sozinho, é muito mais fácil você errar o caminho. Eu queria concluir a minha aula hoje dizendo assim para você: se você não aprendeu nada aqui hoje, eu quero que você filtre uma coisa. Você é bom, Deus te deu algo para você, mas Deus não te deu para você fazer sozinho. Por isso que nós somos igreja. Igreja é a soma de todas as pessoas salvas num determinado lugar. E se nós estamos aqui, é porque o que eu tenho pode ajudar o que você tem. E o que você tem pode me ajudar. E juntos nós podemos ajudar muito, muito mais gente. Amém? Então terminamos aqui o nosso... Eu acredito que na terceira aula a gente possa fazer o teste. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor nessa tarde pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós ouvimos, e pedimos ao Senhor, na pessoa do Espírito Santo, que o Senhor possa completar essa palavra em nossos corações, para que o seu reino seja edificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou pedir perdão, eu saí de casa às 7 horas da manhã, não vi meu filho, tem que ir lá, tem um filho deficiente, mas no próximo sábado vou me organizar para ficar aqui o dia todo, tá bom?